Doutor Antônio Carlos. Doutor Antônio Carlos, como vai? Tudo bem? Prazer falar com Vossa Excelência. Doutor Antônio Carlos está afônico. Tá Certamente vai falar pouco. Ele gritou muito ontem na vitória do Cruzeiro contra o Bahia. Ele deve ter comemorado muito ontem, finalzinho. Perdi a voz do segundo gol. Doutor Antônio Carlos, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo de 5 minutos. Bem, senhor presidente Sebastião Reis, ministro Schietti, grande ministro Saldanha, ministro Olga, acho que não está presente no momento. Não está, é à direita aqui. E quero fazer uma saudação especial ao ministro Brandão, porque é a primeira vez que tenho o prazer de falar com Vossa Excelência com a toga nos ombros. Excelência, a doutora Ana Boyd também, quero cumprimentá-la. Bem, o assunto que me traz aqui, esse processo é um processo que corre em Curitiba, o doutor Juliano Bredo, que toca o processo, e conversando com ele, nós achamos por bem fazer essa sustentação oral para chamar a atenção para uma coisa que me parece, pelo menos, no mínimo, inusual. São duas decisões do Tribunal Regional Federal do Paraná que caçam dois acordos do STJ. É exatamente este o resultado final do que nós estamos falando. Caçam um do ministro Og, o outro do ministro Saldanha, caçam e, no meu ponto de vista, extrapolam em muito o que poderiam fazer. A discussão é interessante, eu vou me permitir ler uma certa linha do tempo, para que possamos entender, porque o caso tem pequenos detalhes interessantes. Em 13 de nove de 2011, a primeira turma do Tribunal 4 concedeu a ordem, o ministro relator era o ministro Neff, para declarar a ilicitude de provas obtidas naquela investigação. Bem, em 25 de 10 de 2011, houve uns embargos pela Procuradoria, tornando sem efeito contra esse acordo, tornando sem efeito o julgamento anterior, que concedeu a ordem porque entendia ser prevenção de uma turma, da 8ª turma, lá de Paranaguá, que era responsável para investigar organização criminosa. Não tinha competência, nunca teve, nem tem hoje, para investigar aquilo que é o objeto específico desse caso aqui, na investigação, que era evasão de divisa e lavagem. Claro, também se investigava a organização criminosa como um todo, mas o motivo da organização criminosa seria a acusação de uma investigação de evasão de divisa e lavagem, que a Paranaguá nunca teve tal competência com as várias resoluções daquela época. Pois bem, continuamos, olha que interessante esse processo. Então ele conseguiu anular e contra isso houve um habeas corpus, relatoria do ministro Og Fernandes. Sua Excelência determinou, então, concedeu a ordem para suspender os efeitos do acórdão prolatado dos embargos de declaração, e aí fez uma observação interessantíssima, nós estamos falando de 2013. Fez a observação dizendo, não obstante o MP ter sustentado a prevenção da 8ª turma criminal para impetração da originária, tal alegação foi apresentada inoportunamente, ou seja, após o julgamento do habeas corpus, quando já contrariado o interesse do parquê e em sede de embargo de declaração. Esse caso, ele continua interessante. Em 21 de 10 de 2013, contra esse acórdão desse tribunal, do Supremo Tribunal de Justiça, houve então um outro embargo de declaração, onde se tentou a reversão da ordem. Claramente, o que sustentava o Ministério Público é aquilo que o Supremo Tribunal hoje decide, a saciedade e também essa corte. Era, em vez de aperfeiçoar a jurisdição nos embargos, eu tentava, era acolhimento da tese contrária. E com êxito, é algo incrível, com êxito. Ele conseguiu o primeiro embargo, conseguiu o segundo embargo, e aí, nesse caso específico, esse julgamento se deu, nós tentamos, o doutor Juliano Bredo fez um outro habeas corpus, e o processo veio, e em 12 de 8 de 2024, já sob a relatoria do agora relator, ministro Saldanha, foi um julgamento onde os embargos foram parcialmente acolhidos. Vejam Vossas Excelências, aqui reside um ponto que julgo da maior relevância. Determinou que a instância de origem prosseguisse o julgamento da tese remanescente. Tinha uma tese para discussão específica da competência, mas manteve a tese principal, que era a nulidade daqueles atos. Pois bem, ao final o ministro Saldanha diz, de outra parte, verificada a existência do pedido sucessivo no recurso manejado pela da Corte, procede o pleito de atribuição de efeito negativo a fim de determinar que a instância original
prossiga no julgamento remanescente. Por incrível que pareça, a tese remanescente que foi julgada por lá veio a simplesmente anular a tese principal julgada por mais de uma vez pelo Superior Tribunal de Justiça. Esses são os fatos que, de certa forma, causam estarrecimento. Até porque, ministro Schietti, a tese fulcral do habeas corpus era uma discussão que não é nova, que o ministro Neff, então o desembargador ministro Neff, ao julgar lá no Tribunal Regional, já fazia a seguinte observação, ao proferir o voto concessivo do habeas corpus. Salientou, Sua Excelência, lá no tribunal, que as investigações não tinham como objetivo e exclusiva apuração do crime de organização criminosa, ou seja, retirava o processo de Paranaguá, porque a resolução é claríssima e não há dúvida quanto a isso, mas também de crime contra o sistema financeiro nacional, como eu já disse a Vossas Excelências, e lavagem de capitais. Doutor Antônio Carlos, vamos encerrar? Vai não. Eu não queria não, mas Vossa Excelência que é presidente, eu sou obrigado a encerrar. Faz parte. Só para terminar em 30 segundos, dizendo que isso é um caso importante sobre esse aspecto, porque foram 2 vezes o julgamento e está sendo desconstituído a autoridade dessa casa. Muito obrigado, Excelência. Agradeço, doutor Antônio Carlos.